Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Peperai do canal Peperai Hardware de volta com mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a segunda parte do review da placa-mãe Maximus 8 Ranger, plataforma Z170, socket LGA 1151. Na parte 1 do review nós vimos todas as especificações da placa, nós exploramos cada detalhe dos componentes que foram utilizados, nós demos aquela olhada geral na placa-mãe e hoje nós vamos explorar o BIOS, nós vamos ver os recursos que a placa-mãe nos oferece, recursos para overclock inclusive, e nós vamos também olhar toda aquela suíte de softwares que a ASUS traz nessa placa-mãe. Então nós temos muitos programas para vários recursos diferentes e nós vamos explorar e mostrar os principais para vocês, ok? Então é isso, vamos lá na BIOS, dar uma olhada nos recursos que essa placa-mãe nos oferece. Vamos lá então pessoal, vamos dar uma olhada na BIOS. Eu fiz aqui um Clear CMOS para a gente inicializar a placa com as configurações de fábrica. Vocês devem estar ouvindo o barulho do cooler agora. Nós temos ali a logo Republic of Gamer, aparece mais uma segunda vez. E nós vemos aqui, a gente tem que apertar F1 na primeira vez para poder entrar. Demora um pouquinho para carregar e assim que a gente já entra, nós estamos no modo avançado, é o modo que entra por padrão. Nós temos também o modo EZ Mode, que é um modo mais simplificado. É só você apertar o F7 que ele alterna entre eles. Então aqui nós temos um resumo dos recursos da placa-mãe. Nós podemos configurar algumas coisas. Por exemplo, nós temos aqui a hora, o idioma, nós temos aqui a informação da placa-mãe, a temperatura do CPU nesse momento com a tensão que ele está operando e a temperatura da placa-mãe. Nós temos aqui o dispositivo SATA, nós temos os módulos de memória que estão instalados, são dois módulos da Kingston, cada um de 4 GB, operando a 2133 MHz, lembrando que são módulos DDR4. Nós podemos aqui ativar o perfil XMP, observe que o perfil 1, ó, aqui você teria que marcar a opção Sim, né? E ele coloca as memórias a 2400 MHz, esse é um dos perfis que nós temos disponíveis aqui. Nós temos também o perfil 2 que vem ativo por padrão, ok? Esse perfil ele vem com a memória 1.2 volts e esse aqui com a memória 1.35 volts com times diferentes também, ok? Por enquanto eu vou deixar desabilitado. Aqui nós temos as fãs, ela tem até uma animaçãozinha aqui que ela fica girando e no momento eu estou apenas com a CPU fan conectado. E aqui nós temos acesso ao QFan, aquele controle onde a gente pode configurar todas as fãs no modo silencioso, modo turbo, ou a gente pode criar aqui os perfis customizados delas, ok? Vou sair aqui. E aqui nós temos o EZ System Tuning, onde você pode configurar através de perfis o modo normal ou o modo otimizado, onde, observa aqui do lado, ó, a ASUS vai aumentar a performance com um pouquinho de economia de energia e com silêncio razoavelmente baixo. E nós temos também o modo Power Saving, onde o que vai ser privilegiado vai ser o silêncio e a economia de energia em detrimento da performance. E voltando aqui nós temos o modo normal. E por fim, nós podemos configurar aqui os dispositivos de boot, a ordem de boot, enfim. Nós temos aqui a opçãozinha Boot Menu, ok? E aqui nós temos a opção Intel Rapid Storage, a gente pode habilitar ou desabilitar. Enfim, essa aqui é a interface mais simples para quem não quer mexer com overclock, com aquelas configurações avançadas, ok? Bom, vamos lá para o modo avançado. Aqui nós temos todos os recursos disponíveis e são muitos recursos disponíveis nessa placa-mãe. Essa interface, o FBIOS da ASUS, já é conhecida de vocês. Quem já trabalhou com alguma placa-mãe da ASUS, ROG, por exemplo, a Rampage ou ROG 6, ROG 7, a interface é basicamente a mesma. Então é interessante porque os entusiastas vão entrar aqui nessa nova plataforma e já vão estar bem familiarizados com os recursos, ok? Bom, em primeiro lugar, nós temos dois menus, esses menus aqui em cima e esses menus aqui embaixo. Esse primeiro menu aqui, ó, são os favoritos. São os recursos que basicamente você vai mexer mais e você pode adicionar novos favoritos apertando o botão F3. Você vem aqui, você escolhe um item, olha só, você vai escolhendo até chegar em alguma coisa que você queira colocar como favorito. Aí você vem e clica para adicionar aqui, ó, e aí ele vai entrar aqui, tá?
Então você pode configurar, isso aqui é só algo opcional, certo? Nós temos aqui a aba Main, né, que seria a principal, onde nós temos as informações da BIOS, a versão, ok? Nós temos a informação do processador, no caso aqui é um i7 6700K Skylake, ok? E eu tenho aqui 8 GB de memória, nesse momento operando a 2133 MHz, e o idioma do sistema nesse momento é inglês. Nós não temos o português aqui, ok? Mas o inglês já é um idioma que eu estou familiarizado e eu acredito que os entusiastas também estejam, né? Afinal, hoje em dia, o inglês é algo meio que indispensável, ainda mais para quem trabalha com hardware. Nós temos aqui as opções de segurança, para você colocar a senha, né, para poder entrar aqui no sistema. Se você quiser, você pode estar configurando isso, ok? Interessante é que sempre que você clica em uma opção, vai aparecer uma informação aqui embaixo indicando o que, né, para que serve essa opção que você está fazendo. E também você pode colocar uma anotação para você lembrar de alguma coisa que você deveria fazer aqui, ou algum recurso que você ativou ou desativou. Se você apertar o F9, você tem aqui um Quick Note, você digita, salva e se você apertar F9 novamente, você vai ter esse texto aqui escrito para você mesmo lembrar. Então são recursos que ajudam o usuário a trabalhar no sistema. Nós vamos aqui agora na segunda aba, que é o Extreme Tweaker. Essa aba aqui é para quem quer obter o máximo desempenho, quem quer explorar o desempenho da placa-mãe. Aqui você pode fazer overclock do processador e memória RAM. Nós temos aqui vários recursos, eu vou mostrar alguns para vocês, ok? Nós temos aqui os presets de overclocking. Nós temos aqui perfis para Gamers OC Profile, né? Nós temos perfis para BCLK em 340, 360, 380. Nós temos perfil para overclock de memória RAM. Então, se o usuário não tem muito conhecimento e ele quer estudar o overclock, ele pode usar esses perfis. Só que eu recomendo que vocês criem seus próprios perfis, explorem por conta própria, é mais interessante, assim você aprende mais a fazer overclocking, ok? Vamos lá. Aqui, essa opção, vou deixar no manual para que a gente possa alterar as definições do processador, ok? Nós temos aqui a frequência do BSLK, o padrão dela nessa plataforma é 100 MHz, ok? Se você altera isso daqui, você vai estar alterando ao mesmo tempo a frequência do CPU, da memória RAM, entre outras áreas da placa-mãe. Então é importante que você se atente ao alterar o BSLK, porque outras áreas serão afetadas. Então o padrão aqui é 100, tá? Você pode colocar aí até 650 nessa placa-mãe. É claro que isso vai depender se o CPU aguenta essa frequência, se os componentes vão aguentar isso aqui. Nós temos aqui a opção ASUS Multicore, a gente pode deixar habilitado ou desabilitado, e assim a gente pode alterar aqui o Core Ratio por conta própria. Então, nós temos aqui o ratio, né, do CPU, que ele é multiplicado com o BSLK para que a gente chegue na frequência do processador. Então você coloca aqui 42 vezes 100, nós vamos ter o clock de 4.200 MHz. Então aqui eu vou colocar para que ele sincronize todos os cores, assim basta eu digitar em um, todos eles vão receber 45. Aqui nós temos a proporção BSLK por DRAM. Nós temos o 100 por 133, nós temos o 100 por 100, que se pode deixar no automático se você preferir, ok? É que nós temos a frequência da memória propriamente dita. Nós temos aqui inúmeras frequências, esses valores eles aparecem de acordo com o que você coloca no BSLK, de acordo com o divisor. Então se você coloca aqui, por exemplo, 105, as frequências aqui já vão estar diferentes. É interessante que você comece pelo processador, depois você vai mexer nas memórias, e aí se você quiser, você altera o BSLK, ok? E claro, pessoal, quem vai fazer overclock tem que ter em mente que o overclock vai aquecer o CPU, inclusive esse CPU não vem com cooler, você precisa ter um cooler. Claro que se você já tem um cooler compatível com 1155, 1150, vai encaixar nessa placa-mãe sem nenhum problema. E o CPU em overclock ele vai consumir mais energia, então se a sua fonte já está no limite, sem folga, você pode ter problema ao fazer overclock. Aquele problema típico que você está rodando um certo jogo, um certo benchmark, e o PC simplesmente desarma, desliga. Provavelmente é a fonte
que não está aguentando ou algum componente que sobreaqueceu. Então você precisa se atentar a esses detalhes. Além, é claro, que o overclock, ele, dependendo da forma que for feito, ele degrada o chip. Então nós temos coisas como eletromigração. Quem quiser saber mais, pesquise aí no Google. É um assunto bem interessante que vale a pena para overclockers, ok? E claro, sempre tem um risco de você queimar algum componente. Se o overclock for mal feito, se você extrapolar nas tensões, você pode sim, eventualmente, causar algum dano na placa-mãe, nas memórias ou no processador. Todo cuidado é pouco, ok? Extreme Tweaking, nós vamos deixar habilitado, ele traz aí alguns benefícios em benchmarks. TPU é um recurso interessante que eu havia comentado na primeira parte do review. O TPU, ele vai configurar automaticamente um overclock para o CPU e para a memória. É que nós temos o TPU 1, que é para overclock quando o usuário estiver utilizando cooler a ar, e o TPU 2 para overclock quando o usuário estiver utilizando um water cooler, por exemplo, um Corsair H100i, coolers a água em geral. Então, se o usuário quiser fazer um overclock automático, ele pode utilizar o TPU. Então, basta ele selecionar e aí, automaticamente, a BIOS vai implementar um certo clock para esses componentes e fazer alguns testes para assegurar que os componentes aguentam um clock que ela está predisposta a colocar aqui. Então, vamos fazer um teste. Eu vou usar aqui o Start Tuning. Tá aí, ó. Agora, quando você inicializa, a logo ela muda. Ela mostra ali overclock 15%, que foi o que a placa-mãe aplicou pra gente. Vamos ver como é que ficou. Aqui, ó, ele colocou o CPU a 4.600 MHz, o cache a 4.100 MHz e a memória ele manteve em 2.133. Então isso aqui é um overclock automático e que funciona. Porém, eu recomendo que vocês busquem o overclock individualmente, porque de repente essa tensão que ele aplicou aqui de 1.36 volts, às vezes você consegue rodar com uma tensão menor nesse mesmo clock. Por isso que eu não gosto de usar esses recursos, mas não deixa de ser um recurso bem interessante, não é mesmo? Bom, eu vou tirar o TPU aqui. A gente vai manter aqui as settings da forma que eu estava fazendo, né? 4.5 GHz. A próxima opção é a EPU Power Save Mode. Eu já havia comentado sobre o Asus EPU lá na primeira parte do review. Você vai habilitar isso daqui se você quer economia de energia. Ou no caso do overclock, não é necessário que você habilite, ok? É que nós temos vários submenus para várias outras opções disponíveis aqui na aba Extreme Tweak. Por exemplo, aqui nós temos o controle das temporizações, dos timings da memória. Então nós temos os times primários, os times secundários e os times terciários. Observe a quantidade de timing e recursos que você pode alterar nas memórias. Isso aqui é para quem quer realmente micro-otimizações, para quem quer o máximo do máximo, geralmente usuários que estão buscando recordes mundiais, né, usuários mais extremos. Então, geralmente as pessoas alteram mais os times primários, que é o CAS, latência, o RAST, o CAS, né, geralmente são esses aqui os mais alterados. E os secundários, poucas pessoas alteram. Nós temos aqui o submenu Digi mais VRM, onde nós temos vários recursos também para overclock e o controle do CPU. Um que é muito popular é o CPU Load Line Calibration. Você roda um benchmark, quando você roda um stress sobre o CPU, a tensão dele vai cair, ela vai dar um drop. Então, para você compensar essa tensão quando você está rodando o CPU em full load, você pode aumentar a tensão dele aqui. Vou dar um exemplo, você coloca 1.3 volt para quando ele rodar em full load, ele fica a 1.260, dependendo do drop, né? Ou você pode ativar o Load Line Calibration, que é a compensação de V-Core. Nós temos aqui 7 levels, tá? Sendo que o 1 é a menor compensação e o level 7 é a compensação máxima. Em algumas placas-mãe, você não vê assim de 1 a 7, você vê Low, High, Extreme, enfim. Então isso aqui você vai alterar de acordo com a sua necessidade. Aqui nós temos a capacidade de corrente, você pode aumentar isso para fornecer overclocks mais agressivos. Entre
vários outros recursos, por exemplo aqui o controle das fases, você pode colocar no Extreme, no Standard, no automático, e o controle de temperatura, aqui ele vem por padrão em 115 graus. E aqui nós temos algumas opções para quando a gente vai fazer o boot, ou seja, a inicialização da máquina. Você pode colocar um certo ratio, né, para quando a gente for inicializar a máquina, a tensão do DMI, APLL, o System Age, VCC IO também. Vou voltar aqui. Nós temos mais opções para controle do CPU, tá? Intel Speed Step, eu já havia comentado isso aqui em outros vídeos, inclusive tem um vídeo dedicado sobre isso. Você pode habilitar ou desabilitar. Sabe quando você está na área de trabalho e você abre o CPU-Z, o seu CPU que é de 3.5 GHz, ele está lá a 1600, ele fica alternando o clock de acordo com a carga de trabalho. Então, é justamente o Speed Step que está fazendo isso. É um dos recursos que trabalha com economia de energia. Então é importante para alguns usuários que vão fazer um uso diário, né? O cara não vai ficar rodando benchmark o dia todo. Então essa pessoa que vai ficar navegando na internet, é interessante que deixe habilitado, assim o CPU vai trabalhar mais frio e vai consumir menos energia. Agora, para usuários que querem rodar benchmark, ele quer o máximo do máximo, ele simplesmente vem aqui e desabilita isso, ok? O Turbo Mod você pode deixar ativado sem nenhum problema, ok? É que nós temos aquelas configurações do Turbo, que é Power Limit, né, o tempo de duração, enfim. Aí você pode configurar de acordo com o seu gosto. É que nós temos o Tweakers Paradise, né? Temos muitos ajustes finos para o máximo desempenho. Então isso aqui é para usuários extremos que buscam sempre a melhor performance. Aqui, por exemplo, nós temos o FCLK, que afeta a transmissão de dados entre a GPU e o CPU. Como vocês estão vendo aqui, ó, o padrão dele é 800 MHz. Você pode colocar 1 GHz para ter o melhor desempenho. Isso aqui você nota em benchmark de GPU. Eu vi alguns testes lá no Anand Tech, certas GPUs chegaram a ganhar 3%. Você vê, é algo assim aparentemente insignificante, só que para quem está rodando um benchmark, para quem quer quebrar um recorde mundial, 3% pode ser a diferença entre ele ficar em primeiro ou segundo. Então, para usuários extremos, esse tipo de coisa aqui é muito valioso, certo? Então nós temos outros recursos aqui, por exemplo, a frequência inicial do BSLK, né, BSLK Speed Spectrum, nós temos aqui a tensão do DMI, tensão do VPP-DDR, a tensão do Core PLL, Internal PLL Voltage, tá? Então temos vários recursos, mas para quem está buscando algo extremo. Nós temos aqui o limite de corrente para o CPU e para o cache. Você pode aumentar de acordo com a sua necessidade para que não haja throttling. Então isso aqui é para quem quer um máximo desempenho em overclocking. É que você pode colocar, estabelecer o ratio mínimo para o cache e o ratio máximo para o cache. Então, se você vai fazer overclock no CPU, você pode também aumentar o cache. Tá? Isso traz mais performance em benchmarks, em testes em geral. Tá? Se você não quiser, não precisa aumentar. Eu recomendo que você suba um cache junto com os cores. CPU Core e Cache Voltage. Esse aqui é a tensão do CPU. E o interessante é que nessa plataforma, como vocês estão vendo aí, a tensão do cache ela sobe junto com a tensão do core. Na Z97 a gente subia a tensão do cache separado, era o CPU Ring, colocava aí 0,4, 0,5 volts acima da tensão do CPU. E provavelmente a placa-mãe deve estar fazendo essa soma automaticamente ao aplicar a tensão do CPU aqui. A tensão padrão dele é 1.24 volts. Eu até quero destacar uma informação interessante. Pelo que eu pesquisei, os CPUs Skylake eles estão vindo com VID alto. A gente vê VID aí 1.2, 1.3, 1.25, né? Enfim, então aqui você vai alterar conforme a necessidade. É importante que você, ao fazer overclock, a minha dica é suba até o seu objetivo sem alterar a tensão. A partir do momento que você encontrou instabilidade, e aí você vai buscar a sua estabilidade de acordo com a sua necessidade. É um recorde mundial, você testa em benchmark. É um 24/7, você testa em jogos, testa navegando na internet, aí isso demora um pouco mais. Então se você encontrou
a instabilidade no seu teste, no seu objetivo, então você vem aqui e aumenta um pouquinho a tensão do CPU, ou aumenta outras coisas, por exemplo, você está fazendo overclock na memória, aumenta a tensão da memória, aumenta a tensão do controlador de memória integrado, o VCCIO, ok? Entre outras coisas. Então aqui na CPU Cache Voltage, você pode colocar no modo manual, que é o que eu recomendo que vocês façam. Tem o modo offset. O modo offset você pode acrescentar ou tirar tensão, decrescentar, acho que seria essa a palavra certa. Aqui no canal tem um vídeo já explicando como que faz overclock pelo offset. Você se baseia na tensão do CPU e você vai acrescentar ou tirar a tensão. Tá? Eu não gosto muito do modo offset. E nós temos o modo Adaptive. Eu prefiro o modo manual. Você vem aqui e você simplesmente coloca... Opa, 1.6 vai matar o CPU aqui. Né? Então você simplesmente vem aqui e aplica a tensão que você achar necessário para o seu processador. Tudo bem? Por enquanto, eu não vou mexer na tensão porque eu ainda não estou fazendo o overclock e depois a gente vai fazer. DRAM Voltage, mesma coisa. Você pode aplicar a tensão na memória. Observe que a DDR4 ela trabalha com uma tensão menor. A gente não tem aqui 1.5, 1.65 igual na DDR3. Nós temos 1.2, 1.35, tudo bem? Então, você vai aplicar conforme a necessidade. VCCIO Voltage é a tensão do IMC, do controlador de memória integrado. Então, se você está fazendo overclock na memória, você pode aumentar um pouquinho o VCCIO para ajudar a estabilizar o seu clock. De repente você não conseguia rodar em um certo clock, talvez não seja tanto a tensão da memória e sim a tensão do controlador de memória. Porque o quanto você consegue subir depende também do controlador de memória. Não é só a memória que vai dizer o quanto você sobe, sim o CPU. Tem CPUs que vão permitir que você suba mais a sua memória, tem CPUs que não vão permitir tanto. Isso realmente acontece. E aqui nós temos o System Agent Voltage. Então se você está trabalhando com BCLK alto, você pode vir aqui fazer pequenos incrementos. É importante que vocês tomem cuidado com o System Agent. Você não vai vir aqui colocar 1.2, 1.3 volts, você vai matar a sua placa-mãe e seu CPU. Você precisa fazer pequenos incrementos se necessário, tudo bem? Se necessário apenas. Nós temos aqui a tensão... Opa, saí dali. Nós temos aqui a tensão do PCH, que é a ponte sul. Você pode fazer pequenos incrementos se necessário. Aqui eu nunca precisei fazer nenhum incremento no PCH. E nós temos aqui a tensão do CPU no modo Standby. Você pode configurar uma tensão também de acordo com a sua necessidade. Aqui nós temos uma série de recursos para alteração das DRAMs. Isso aqui também é algo mais para quem quer o máximo do máximo, certo? Continuando aqui na quarta aba, Advanced, nós temos muitos submenus com várias opções. Nós vamos dar uma olhada aqui em cada um deles. Vamos lá, CPU Configuration, nós temos um resumo do nosso processador, um i7-6700K, nós temos o clock mínimo, clock máximo, as instruções que ele suporta, cache, enfim. Hyperthreading é uma opção que eu recomendo que vocês deixem habilitado, afinal a pessoa pega um i7 ao invés de um i5 e uma das justificativas é o fato do i7 ter o hyperthreading. Então o CPU tem 4 cores, mas ele vai trabalhar com 8 threads. Então em aplicações e softwares que fazem o bom uso do hyperthreading, por exemplo, uma renderização, você consegue um boost de 20 a 30% dependendo do software utilizado. Então recomendo que fique ativo. A quantidade de cores ativos você deixa sempre no automático, no All. Virtualization você vai habilitar se você tiver necessidade de usar esse recurso. Aqui no meu caso eu não uso virtualização, então não precisa. E nós vamos deixar aqui o Hardware Prefetcher e o Cache Line ativos. E Boot Performance Mode, quando a máquina vai dar o boot, você pode configurar para que o CPU ele inicialize na máxima performance ou não. Nós temos aqui as opções de gerenciamento de power, né, potência. O Speed Step, que eu já havia comentado com vocês, nós vamos deixar desabilitado, ok? Turbo nós vamos deixar habilitado. E os 6 states são os estados de energia. Você pode desabilitar. Novamente, se você vai fazer um benchmark, se você quer sempre o máximo desempenho do seu processador, para que ele trabalhe sempre no clock máximo, sem economia de energia, você vem aqui e você
desabilita. Já usuários comuns, novamente, você pode deixar habilitado ou você pode deixar simplesmente no automático. Quando você habilita, ele mostra todos os estados seus, C3, C6, C7, C8. Eu já expliquei todos eles em um vídeo específico aqui do canal, por isso que eu não vou repetir de novo, ok? Bom, voltando aqui, nós temos as configurações da plataforma. Nós podemos mexer aqui, por exemplo, com o gerenciamento de energia do PCI Express, System Agent. Nós temos aqui várias configurações, por exemplo, virtualização que você pode habilitar se você achar necessário. Nós temos as configurações gráficas, onde a gente pode escolher aqui, por exemplo, o display inicial vai vir da placa integrada, GPU integrada, do PCI Express. Nós podemos configurar aqui o suporte ao iGPU multimonitor, ou seja, multimonitores a partir da GPU integrada, tudo bem? Isso aqui eu vou deixar no automático, não tem necessidade de configurar. DMI, a gente pode configurar a velocidade máxima dele, note que ele já vem por padrão no X4 3.0, então você não precisa mexer nele, a não ser que você queira reduzir para o Gen 1 ou Gen 2, eu não vejo algum motivo para fazer isso. E aqui nós podemos ter mais algumas configurações do PCI Express, então o automático já fica configurado corretamente, ok? ROG Effects, você pode desabilitar os LEDs da placa-mãe, né, o Onboard LED e o Supreme FX LED. Eu deixo habilitado, fica mais bonito. Configuração do PCH, nós temos aqui um resumo dele e PCI Express Configuration. A gente pode configurar aqui o PCI Express com Gen 1, Gen 2, Gen 3. Lembrando que esse aqui é o slot do PCH, o último slot PCI e os outros slots X1 que nós temos aqui. Então, por padrão, o automático já fica configurado corretamente, a gente pode colocar o Gen 3 se achar necessário. Aqui nós temos o PCH Storage Configuration. Nós temos várias opções. O HyperKit, se o usuário estiver utilizando o ASUS HyperKit, recomendo que fique desabilitado se estiver usando slot M.2, conforme a ASUS está explicando ali na parte de baixo. Controlador SATA a gente vai deixar habilitado, porque a gente está usando SSDs e HD SATAs aqui. Modo SATA, HCI ou RAID. RAID só se você for fazer o RAID, o HCI é o padrão dele aqui. A gente pode configurar um teste rápido aí para testar os HDs quando a gente inicializa a máquina. E aqui nós temos opções para configuração de economia de energia novamente. E você pode configurar todos os discos conectados com hot plug, enfim, ou desabilitar eles por aqui. Configuração do USB, nós podemos configurar aí várias coisas relacionadas ao USB. A gente pode desabilitar certos USBs que você não queira que fiquem habilitados por algum motivo, certo? Configurações da network, configurações dos dispositivos on-board, a gente pode desabilitar o HD áudio se você não estiver usando. Não vejo necessidade para desabilitar, só se você quiser. Nós podemos desabilitar a USB 3.1, se o usuário achar necessário. Observe que é o USB 3.1A e o C, né? E aqui nós temos aquele recurso de carregamento de bateria. Isso é um recurso bem legal do USB 3.1. E a gente pode também fazer outros ajustes aqui, por exemplo, desabilitar a LAN, que aqui no caso eu não vejo necessidade, já que eu uso a LAN, né? Nós temos configurações do APM, HD, SSD, Smart. Nós podemos visualizar aqui o Smart de cada disco. Nós temos por fim aqui a configuração do Intel Thunderbolt. Eu não tenho nenhum Thunderbolt, nada configurado aqui. E por fim nós temos o monitor. Observe que aqui a gente tem o controle, né, de todos os sensores da placa-mãe. Então nós temos aqui a temperatura do processador, da placa-mãe, do PCH, aquele sensor de temperatura que fica ali perto da área do CPU, os sensores extras que você coloca quando a gente usa aquela Fan Extension Card da ASUS, que no caso eu não tenho essa fan conectada. Nós temos a Fan Speed, a fan opcional, a Water Pump, que eu não conectei, eu já expliquei sobre ela no review, as chassis fãs, as Extension Fan Card novamente, a tensão do CPU, 3.3, 5 volts e 12 volts. E aqui nós temos a configuração da QFan, vários outros recursos com menus e submenus para configurar cada fan conectada no sistema. Então isso aqui é para quem vai utilizar várias fãs no sistema, bem interessante. Aqui nós temos a tecnologia Anti-Surge Support, que ele habilita a proteção Undervolt e a Overvolt Protection, ok? O usuário
habilita ou desabilita se achar necessário. Nós temos aqui o menu de boot, onde obviamente o usuário vai configurar quais dispositivos vão dar boot, qual vai ser primeiro, qual vai ser segundo, enfim, isso aqui é algo realmente básico, né? Fast boot, nós temos aqui, por exemplo, para esperar o usuário apertar F1 se tiver algum erro no sistema, o boot logo display, que é para quando a gente liga a máquina aparece aquele logo. Nós temos aqui como configurar um delay, porque às vezes se fica muito rápido, o usuário não consegue apertar a tecla para entrar aqui na BIOS, então o padrão já é 3 segundos. E nós temos o Boot Override, você pode inicializar já a partir daqui sem ter que alterar a ordem boot fixa. Então você vem aqui, só escolhe qual você quer e ele já vai inicializar. Nós temos a aba Tool, onde nós temos várias ferramentas bem úteis. Eu já usei aqui a Asus EZ Flash 3, é bem interessante, você pode fazer o update de BIOS via storage, ou seja, via um pendrive ou via internet. Eu recomendo que vocês façam por um pendrive, então você escolhe o pendrive que você quer, por exemplo aqui, ó, e você escolhe a BIOS e ele simplesmente, olha lá, você escolhe aqui, você vê se realmente é uma BIOS da sua placa-mãe, é que você vai ver a data dessa BIOS e a versão dela e você atualiza se você achar necessário atualizar. Aqui no meu caso eu atualizei para a BIOS mais recente. Nós temos aqui o Secure Erase, que é uma aplicação para você limpar os seus SSDs para que eles voltem a ter aí a mesma performance de fábrica, conforme explica ali na parte de baixo. Então aqui você só vê os seus SSDs conectados. Aqui no caso eu tenho dois, que é o Corsair Force e o Kingston, e ele não está reconhecendo o HyperX Predator M.2, que fica no slot PCI Express aqui. É que na verdade aqui ele reconhece só os SSDs conectados em portas Intel, provavelmente seja por isso. Nós temos aqui uma animação de menu que eu acho muito estranha, parece que está travando, eu não gosto que isso aqui fique ativo. Nós temos aqui os profiles, que você pode criar vários profiles, inclusive carregar e salvar diretamente de um pendrive. Eu sei que é bem interessante para quem está fazendo overclock e você quer deixar salvo alguma coisa que você fez, você vem aqui e cria seus profiles à vontade. Nós temos as configurações do ROG cPanel, para quem está usando o ROG cPanel, o Asus SPD Information, nós temos as informações dos módulos de memória, no caso aqui eu estou populando o A2 e o B2, né, o A1 está vazio e o B1 está vazio, tudo bem? E por fim a informação da placa de vídeo conectada, aqui ó, GPU Post, então eu estou usando uma placa de vídeo, aqui no caso é uma 950 da NVIDIA, e ela está no primeiro slot X16, ok? E aqui os outros slots estão vazios, conforme vocês estão vendo aqui, e a gente pode configurar aqui o PCI Express, só que na verdade ele não tem outra opção. Então, por fim, nós temos o menu Exit, onde a gente pode carregar as opções indicadas, salvar, ou sair sem salvar, ou inicializar um sistema de um dispositivo USB. O EZTUNE eu ainda não mostrei para vocês, ele é bem interessante também. Você tem duas configurações, para overclock e para RAID, tá? Então, para overclock, ele mostra como está agora, você vai em Next, você escolhe o que você faz, você está fazendo um uso diário, né, navegação, documento, ou você está fazendo jogos, edição, enfim. Qual cooler estou usando no CPU? Um cooler box, um cooler a ar normal, um water cooler, ou eu não sei. Então, water cooler, então tá aqui, ó, ele está me sugerindo um aumento de 15% na performance e não mexer na DRAM. Então se você vai em Next, ele vai automaticamente configurar um overclock no seu CPU para ter um aumento de 15% de performance. Então isso aqui é bem interessante para quem não entende muito e ao mesmo tempo ele quer um pouco mais de performance. Então esse é um recurso que a placa Asus traz para o usuário. O usuário não precisa ser um expert para poder ter performance, ele pode vir aqui e com alguns cliques ajustar a placa, ajustar o processador para ter mais performance do que ele já vê. Inclusive você pode fazer isso pelo Windows através dos softwares e eu vou mostrar para vocês isso agora. Bom pessoal, vou mostrar para vocês os softwares que acompanham a Maximus 8 Range. Vou começar pelo AI Suite 3, é um software que eu achei muito interessante. Aqui em cima nós temos o 5-Way Optimization, que eu vi comentar durante o review. Então, um único clique aqui e nós podemos configurar 5 funções da placa-mãe: o TPU,
o Fan Expert 3, o Turbo App, o EPU e o Digi mais VRM. São assuntos que eu já havia comentado na parte 1. Então nós temos aqui também os perfis. Atualmente estamos no modo Performance, eu posso colocar no modo para economia de energia e no modo Away. Então o TPU, se a gente clica aqui, ó, eu tenho acesso à configuração do BSLK, do Clock Rate, inclusive nesse momento eu estou a 4.7 GHz com o processador, e eu posso também subir aqui o cache, tá? Além das tensões que vocês podem estar acessando por aqui, ó. E aqui você pode configurar cada núcleo com o clock ou sincronizar eles, ok? Então é um recurso bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Nós temos o Turbo App, que traz uma série de recursos para melhorar a prioridade de rede, o sistema de áudio, tá? Então você pode escolher o aplicativo, você ativa a função e escolhe o aplicativo para poder aplicar isso. Nós temos o Fan Expert, onde a gente pode configurar as fãs, assim como lá na BIOS era possível configurar Full Speed, modo Standard, enfim. Nós temos aqui, ó, todas as fãs disponíveis para poder fazer a configuração. Nós temos também o Digi mais VRM, onde a gente pode configurar o controle de fases, Load Line Calibration, inclusive vocês estão vendo as configurações que eu estou usando nesse momento para 4.7 GHz. E por fim nós temos o EPU, Energy Processor Unit, a gente pode configurar para economia de energia. Observe que aqui em cima nós temos o nome Dual Intelligent Processor 5. Esses dois processadores é justamente o TPU e o EPU que estão presentes na placa-mãe. Além disso, a gente tem aqui várias outras coisas, muitos recursos. Por exemplo, nós temos aqui o PC Cleaner, onde a gente pode selecionar arquivos do Windows desnecessários para poder fazer uma limpeza do sistema. Nós temos aqui também o AI Charger, para a gente fazer carregamento de dispositivos via USB, e aqui ele menciona que é 3 vezes mais rápido, basta nós ativarmos o recurso. Nós temos o EZ Update, você pode fazer a atualização de drivers, softwares e BIOS pela internet, então você verifica aqui, ó. Um outro software bem interessante é o KBot 2. Basicamente trata-se de um programa para criação de macro. O seu teclado é simples, ele não tem o recurso de criação de macro, você pode fazer isso via software. Então você clica em Record e você faz uma certa sequência, e essa sequência fica gravada e você vai atrelar ela a uma certa tecla aqui, ó, F1, F2, F3, né? Então, olha só, ele vai salvar. Se eu vir aqui e apertar o F1, ele vai digitar aquela mesma sequência que eu fiz ali. Então, isso aqui serve para você usar durante o jogo, tá? É um recurso para os gamers. Então, você está lá fazendo uma sequência de magia, você pode apertar uma única tecla e executar toda uma sequência de teclas. Nós temos aqui também o Web Storage, onde, após o cadastro, a gente vai ter acesso a 5 GB na nuvem da ASUS. A gente pode salvar os nossos arquivos, enfim. Nós temos aqui também o MemToolkit. É um software especialmente útil para overclockers. A gente pode trabalhar no overclock da memória, mexendo nos timings dela sem sair do Windows. Então é um recurso bem interessante, claro que demanda bastante conhecimento da pessoa que vai se habilitar a mexer nisso daqui, tudo bem? Nós temos também o ASUS PC Diagnostics. Aqui nós podemos fazer uma série de testes e verificar como que está a nossa máquina. Então aqui nós temos um resumo da máquina, ok? Do sistema operacional, CPU. A gente pode fazer os testes aqui, por exemplo, testar o CPU, Start Test, ele começa a fazer os testes do CPU. A gente pode fazer vários testes USB, PCI Express, memória, enfim, além de testes de stress. Nós temos aqui também o CPU-Z, é uma versão própria da ASUS ROG, e aqui nós temos o 6700K. Vocês estão vendo que ele está a 4.7 GHz e eu desabilitei os estados de economia e o speed step. Então observe que mesmo em idle, o CPU fica sempre no clock máximo e com a tensão ali razoavelmente estável. Nós temos aqui também o ROG Ring Cache, que basicamente vai criar um dispositivo de cache no seu sistema. Para isso é claro que é interessante que você tenha memória RAM
de sobra. Nós temos aqui também o ROG RAM Disk, onde a gente pode criar, como o próprio nome diz, uma RAM Disk. Então você pode selecionar aqui uma certa porção da sua memória, por exemplo, aqui próximo de 1 GB, você clica para adicionar. Você pode escolher a letra da unidade, né? Por exemplo, o Y, e você adiciona. E aí você vem aqui no seu computador e vai aparecer a sua unidade RAM Disk. Então, os arquivos que você salvar aqui dentro, para o sistema operacional, ele vê como se fosse um disco, mas você vai estar salvando na memória e você vai ter uma velocidade de gravação muito superior que os HDs e SSDs tradicionais. Então, isso aqui é um recurso interessante para quem precisa de velocidade no sistema, para quem trabalha, por exemplo, com edição, que lida com muitos arquivos, e claro, a pessoa que tenha memória RAM de sobra, já que isso aqui utiliza esse recurso. E você pode posteriormente, depois que você usar, simplesmente deletar a sua RAM Disk. Nós temos aqui também o ROG Game First 3, onde você pode configurar prioridades para, por exemplo, os seus jogos, o streaming de mídias, para aplicações específicas. Então é um software bem completo para gerenciar a rede do seu sistema. Então nós temos aqui os modos de otimização, a gente pode configurar a prioridade, download, upload, enfim, cada aplicativo que está rodando no seu sistema, você pode limitar, por exemplo, a uma certa banda, ok? Você pode configurar aqui, por exemplo, os games, a mídia streaming, enfim. Aqui você pode ver o monitoramento dos aplicativos que mais estão usando a banda, né? Aqui no caso é o aplicativo da NVIDIA que eu estou usando agora. Você pode fazer um teste de rede, inclusive configurar o seu upload e o seu download. E aqui nós temos a informação da nossa network. Um outro software bem interessante é o Sonic Studio 2, que eu já havia comentado na parte 1 do review. Ele vem como complemento ao sistema de áudio Supreme FX 2015. Então aqui a gente pode configurar equalizador, nós temos várias opções, nós podemos configurar reverberação, reforço de baixo, surround, entre outras coisas. Aqui nós temos o recurso Perfect Voice, então você que vai jogar, vai conversar com seus amigos no Skype ou durante o jogo, você vai ter uma otimização no microfone. Enfim, esses são apenas alguns dos softwares que acompanham a placa-mãe Maximus 8 Ranger. Nós temos muitos outros softwares que acompanham, mas ficaria completamente inviável mostrar um por um aqui, por isso que eu mostrei os mais importantes, ok? Então, realmente, essa placa-mãe, além dela ser muito boa, muito bonita, ter excelentes recursos, ela conta com muitos softwares para trazer aquela melhor experiência para o usuário, para o gamer, para o entusiasta que quer subir o seu processador, a sua memória, para quem quer obter o máximo desempenho e funções interessantes, por exemplo, como a criação da RAM Disk, o RAM Cache, né, o KeyBot 2, que é para os gamers, além de poder ter o controle de praticamente todos os recursos da placa-mãe aqui mesmo no Windows com o programa AI Switch 3 que eu já havia mostrado para vocês. Então você quer performance, você tem essa opção. Você quer economia de energia, você tem essa opção. E você quer configurar manualmente, você pode vir aqui e escolher as opções manuais, ok? Então, trata-se de uma placa ROG, a gente não podia esperar nada diferente disso. Ela é uma placa bonita, com ótimos recursos e uma suíte completa de softwares para melhorar a experiência dos usuários. Bom pessoal, chegamos ao fim do nosso review, vamos agora tirar as conclusões finais após explorar todos os detalhes da placa-mãe, ok? Bom, em primeiro lugar, características da placa-mãe, ela tem aquela ênfase para ser uma placa-mãe voltada para entusiastas e ao mesmo tempo voltada para gamers com um bom custo-benefício, sendo uma intermediária aí. Então ela explora muito bem a temática gaming, ela tem recursos que justificam essa ênfase nos jogadores, que é o sistema de áudio diferenciado, sistema de rede diferenciado, e ao mesmo tempo aquela ênfase para entusiastas com tecnologias como Asus ProClock, TPU, Asus T-Topology, entre várias outras tecnologias, ok? Bom, infelizmente o preço da placa-mãe não é algo muito agradável aqui no Brasil. Se você olha lá fora, na Newegg, por exemplo, a placa ela está num preço muito interessante, tá? E torna-se um bom custo-benefício lá fora. Infelizmente, aqui no Brasil, devido à alta do dólar, os impostos de importação que foram aumentados, essas placas novas tendem a chegar caras. Essa aqui, por exemplo, está
chegando aí por aproximadamente 1.600, a gente pode até achar R$1.500 em algumas lojas, e todos esses produtos vão ficar caros, inclusive o 6700K está chegando aí por aproximadamente R$2.000, que é o preço de um CPU 6-core, o 5820K, que a gente sabe que é um CPU mais forte que o 6700K, ok? Mas por quê? Tem aquela questão de estoque novo e estoque antigo, algo que foi comprado no dólar baixo e agora comprado no dólar alto vai ficar totalmente desproporcional, ok? Mas, ainda assim, para quem vai montar uma nova plataforma Z170 com um CPU 6700K ou 6600K, que é 1.5, a Máximos 8 Range é uma boa opção, é uma placa barata entre essas placas que estão surgindo no mercado, ela é cheia de recursos para quem busca performance, para quem busca uma ótima experiência em jogos, e toda aquela suíte de softwares dela só vem para complementar. São inúmeros softwares, como vocês viram, softwares para áudio, o Game First 3, que traz recursos para otimização de banda nos jogos online, entre várias outras coisas, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review completo da Máximos 8 Ranger, e quero agradecer novamente ao pessoal da ASUS que enviou essa belíssima placa-mãe aqui para a gente analisar, o pessoal da Intel que enviou o 6700K, e a HyperX que enviou o kit de memórias HyperX Predator. Esse kit que nós testamos aqui é o de 2400 MHz, 1.35 volts, ok? Então, muito em breve eu vou trazer mais testes para vocês. Eu vou fazer o review completo do i7 6700K, nós vamos explorar o overclock dele, aí eu vou usar essa placa-mãe ou alguma outra placa-mãe, e nós vamos ver o comparativo dele com o 4790K, para responder aquela pergunta, será que vale a pena sair de tal CPU para tal CPU? Como que é o overclock dele, como que funciona, será que ele sobe bem? Claro que isso depende da unidade individual, né? Eu posso pegar um chip que não sobe, um chip que sobe muito, e não seria justo falar, ó, tal CPU sobe muito, mas aquela unidade está subindo e não é todas que vão subir daquele jeito, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos em breve em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Até mais, pessoal!